Olá, está no ar mais um programa Conexão. Eu sou Camila Fenks, Tainá Cardoso, Gabriela Cadamuro, Meliane Nabas e o tema de hoje é jornalismo cultural. Mas primeiramente, para definir cultura, usaremos o conceito dado na Conferência sobre Políticas Culturais de 82, que é um conjunto de traços distintos, sejam materiais, espirituais, intelectuais ou afetivos, que caracterizam um determinado grupo social. Além das artes, da literatura, contempla também os modos de vida, os direitos fundamentais do homem, os sistemas de valores e o imaginário popular. E para começar esse debate, eu queria propor um diálogo sobre cultura e entretenimento. Você está falando de cultura e entretenimento, Camila, então eu começo a falar do Star System. O que seria o Star System na cultura do entretenimento, né? Seria essa questão de filmes, novelas, seriados, reality shows, talk shows, mas voltados para os atores e para as atrizes, focados nos atores e nas atrizes. Então é assim, a publicização da vida privada dessa pessoa, ou seria, no caso, a coluna social, né? Essa cultura que a gente conhece, o jornalismo cultural que a gente vê nos jornais, por exemplo, é a coluna social, é o jornalismo cultural de entretenimento. Então, assim, é muito entretenimento voltado para uma pessoa, centralizado em uma pessoa, em relação à vida dela, em relação aos reality shows que ela participa, aos filmes e às novelas, né? Mas é essa parte da cultura do entretenimento que a gente conhece. E o jornalismo acaba por se tornar um mecanismo de espetacularização. Então, as imagens, as reportagens estão sempre voltadas para uma figura só, ou para colunas sociais, ou para astrologia, programação televisiva. Então, falta aquele lado mais cultural, reportagens literárias, cinemas, peças teatrais. Então, fica assim, essa falha mesmo. Aparentemente é um movimento de trazer quem está na televisão para esses lugares. É como se eles usassem o impresso como um palco para quem está na televisão, para ir ou para o coluna social, ou para fazer uma entrevista, falar sobre como é a vida dessa pessoa e reduzir a cultura só isso. E não é só o impresso, né? O avanço das tecnologias, elas têm ajudado a isso acontecer mais rápido, porque ela trata o jornalismo cultural com um viés mais de entretenimento, de lazer, de cultura do diário, um cotidiano das pessoas. Até porque, com a vinda da televisão mais aprofundada, esse jornalismo de entretenimento ficou mais rápido, mais fácil, com notas, imagens curtas, né? Informações curtas. Então, assim, eles focam nos atores e nas atrizes, em colunas sociais, em informações muito rápidas, e não fazem o que o jornalismo cultural deveria ter sido feito mesmo, que é o aprofundamento de um tema, que é a abrangência de um tema. E não se trata só de desqualificar a ideia de entretenimento, mas sim que, além de tornar o leitor apenas como consumidor, deixa aquele espaço ali que falta, como eu já tinha dito, reportagens literárias, uma coisa mais aprofundada na cultura. Então fica aquela coisa meio banal, assim, meio massificada. O jornalismo cultural, ele identifica a cultura como também modo de viver, modo de pensar, de agir. E a mídia, ela usa disso para colocar interesses e cultura em cima disso, no cotidiano das pessoas, assim. Em relação ao que você está falando, o Douglas Kellner, ele diz que nós vivemos num mundo no qual a mídia domina o lazer e a cultura. A mídia é assim, portanto, a forma dominante e o lugar da cultura nas sociedades contemporâneas. Ou seja, é a mídia quem dita a cultura que vivemos hoje. Acaba se tornando um consumo fácil também, né? A gente agenda os eventos culturais, a gente agenda o que é legal ver no cinema, o que é legal ver na TV, e a gente acaba ficando só nisso. E a gente também acaba apagando as outras formas de expressão cultural, que seja uma peça autoral, alguma coisa assim da região, da cidade, a gente acaba apagando essa voz assim das pessoas, a gente começa a dar aquela coisa mais comum, óbvia, massificada. É como se cultura e entretenimento se misturassem e a gente não conseguisse mais identificar o que é um e o que é o outro. Até mesmo porque é difícil a gente focalizar o que a gente quer falar para cada tipo de público. Quando a gente se trata de jornais que circulam pela cidade inteira ou TV aberta, não tem como a gente falar de uma obra, sendo que o nosso público não é leitores assíduos, não são leitores assíduos, por exemplo.
Então a gente tem que pegar a cultura e trazer em um padrão que todos entendam e definam como cultura. Porque é exatamente isso, trazer o entretenimento, misturar tudo e falar que é isso. Porque se uma mídia trazer determinada cultura, outras pessoas não vão se interessar. Então, qual o interesse deles nisso? Mercadológico, exatamente. Né? É isso que eu ia dizer. O jornalismo cultural acabou se transformando num mecanismo de espetacularização e de consumo. Os jornais e revistas, eles se pautam nisso. No que as pessoas querem, no que eles querem que as pessoas vejam e no que elas querem ver. Mas, na verdade, não é o que a pessoa quer, é o que eles mesmos estão impondo para ela. É mesmo porque se você abrir um caderno de cultura hoje, você vai ver release de prefeitura, de eventos, você vai ver propagandas dos shows que vão ter. Só é isso, entendeu? Oferecendo para o público um tipo de entretenimento, um tipo de cultura. E não fazendo esse movimento de conversar com a sociedade. E nada é aprofundado, né? Um exemplo, vai ter um evento aqui, a gente coloca horário, local, data só, fica por isso. Quem vai aparecer, geralmente é uma pessoa famosa. Então fica aquela coisa banalizada, né? Acho que essa é a palavra que resume bem jornalismo cultural. Não existe um objetivo para aquilo, porque ele é cultural, então do que está se tratando? O que eles estão querendo dizer com isso? Não, eles já é totalmente mercadológico, é consumo mesmo, indústria. Obrigada, meninas. Vamos para o intervalo e já voltamos. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos com o programa Conexão. No bloco anterior, falamos sobre o entretenimento. E o objetivo agora é a cultura mais erudita e voltada para o âmbito social. Abro a minha discussão agora com a Tainá Cardoso. Então, esse jornalismo voltado para a cultura erudita, o que significa? Ele é visto como um espaço extremamente de produção intelectual. Então, ele é aquele jornalismo voltado para as pessoas de classe alta, com totalmente ensino, então fica aquela coisa bem erudita, assim como o próprio nome diz, que é aquela coisa mais formal, aquela coisa mais letrada, ilustrada. Para pessoas, no caso, que tem um segmento mais alto, né? Pessoas que têm um conhecimento mais alto. É isso que por exemplo, Edgar Morin, ele diz que o jornalismo cultural erudito é uma armadilha, porque ele é firme, ele é dúbio, só que ele também é traiçoeiro, né? Ele diz que a palavra tem uma pretensão de conter em si uma salvação de verdade, uma verdade pura, uma sabedoria de bem viver, e não é bem assim. O jornalismo cultural, ele é para todos, né? Não é só para o erudito, para uma pessoa que tem mais conhecimento. Qualquer um pode ter conhecimento em relação ao jornalismo cultural, até porque o jornalismo cultural, ele forma conhecimento, ele dá uma criticidade para uma pessoa, um conhecimento mais crítico, né? Mas se a gente estiver trabalhando com o conceito de cultura, como ela sendo tudo que o povo produz, tudo que ele é, se a gente trabalhar só com erudito, a gente vai estar usando uma definição de cultura dada por iluministas, que era só produção científica. E não é isso que a nossa sociedade vive, não é só de produção científica. A gente vive do cotidiano, do cachorrão de Maringá, até de livros também, de filmes, mas é uma coisa muito mais ampla. Ele agrupa crenças, valores, comportamentos. É uma questão de jornalismo cultural, e a cultura em si é muito abrangente. Então, assim, é o que você falou, é um conhecimento inato, né? Não vem da ciência, vem do que a gente conhece, das nossas crenças, dos nossos comportamentos, do cachorrão, da comidinha, do jeitinho brasileiro, até a cultura do jeitinho brasileiro, né? É complicado juntar essas duas palavras, jornalismo e a cultura, que a gente está conversando sobre a cultura erudita, porque o jornalismo, ele se tornou mais cotidiano, e essa cultura erudita,
ela é mais... do sempre, ela é mais isso, exatamente. Não do dia a dia, né? Como é o jornalismo. A cultura diferente erudita, da cultura de entretenimento que a gente falou no primeiro bloco. O entretenimento é mais, hoje faz um, aqui faz outro. A cultura erudita, pensam as pessoas que é mais todas as horas, todos os dias. Pode continuar aqui, mas pode continuar também semana que vem, então não tem um tempo e espaço, né? E as pessoas têm essa dificuldade em achar que cultura é algo distante. E não, cultura é o que a gente está vivendo agora, como você falou, o Cachorrão de Maringá, faz parte da nossa cultura, assim. Então, o jornalismo cultural nasceu dessa necessidade de se aprofundar como as outras editorias. Editoria de economia, de esporte, de política. Eles sentiam que faltava esse aprofundamento, né? Então, foi esse o principal objetivo da criação do jornalismo cultural. E é papel do jornalista também, quando ele faz o cultural, fazer a população entender que o cultural não se limita só a entretenimento, nem só a erudito. Ele pode ser as duas coisas, ele pode ser entretenimento com um pouco de reflexão, ele pode ser tudo, porque a nossa cultura é muito... vasta, né? Muito abrangente. E jornalismo cultural erudito também não é voltado apenas para peças teatrais, coisas eruditas, classe A. Por quê? Porque senão seria um jornalismo artístico e não um jornalismo cultural, né? Então fica aquela reflexão, né? Por que esse nome? E trazer a cultura para o jornalismo é dar oportunidade para diversas culturas ser aprofundadas, né? O jornalismo cultural, ele faz isso, ele pega um tema, ele pega um determinado assunto e se aprofunda nisso. Não é só o entretenimento que vale aí. O jornalismo cultural, ele traz essa cultura para algo mais aprofundado e trabalha nisso, analisa, trabalha, foca, e não é só aquela coisa cotidiana, diária. E é nisso que ele é confundido com uma qualidade superior, né? Com uma qualidade erudita que não deveria ser confundido. Até porque se ele é aprofundado, é para todo mundo entender melhor, né? É para todo mundo analisar e ter sua autocrítica, criticar, formar opinião, formar um pensamento sobre a cultura, né? Sobre determinado tema. Então, é um sistema educacional também, o jornalismo cultural. E aprofundado não quer dizer difícil de entender. Quer dizer que qualquer pessoa pode ter acesso e entender o que aquilo significa ou o que aquilo é. Aprofundado é o jornalista conseguir fazer com que todos entendam, mesmo que ele vá explorar um campo meio obscuro ainda, ele consiga fazer com que os outros entendam. Talvez seja esse o objetivo do cultural. E então o problema, acho que o principal problema desse jornalismo cultural erudito é isso, é considerar que ele é feito apenas para aquela classe burguesa, que é aquela classe letrada. Então, nisso, muitas pessoas de classe mais baixa acabam achando que não pertence à cultura. E sim, a cultura, a capoeira é uma cultura, então... Nós, o Brasil, temos várias formas de cultura. Então, isso que é o mais legal, assim, que o jornalismo cultural deveria abranger com profundidade, né? Igual tem um programa de TV que ele aborda a cultura da comida, né, em alguns botecos de Curitiba. Então, assim, muitas pessoas fazem happy hour depois que saem do trabalho. E esse quadro, ele mostra alguns botecos, alguns bares de Curitiba, mostra a comida diferenciada, gastronômica desse bar e dá os preços também. Então ele mistura, né? Ele mistura o entretenimento com uma cultura realmente, uma cultura de mostrar a comida do local, mostrar o jeito que se faz, né? Algo que é típico, né, da região, assim, de Curitiba. Eu acho que o maior problema é ou o jornalismo cultural, ou ele é só entretenimento, ou ele é só erudito. A dificuldade está em mesclar esses dois e transformar num programa como a Gabriela falou, né? Que tem essa jogada, porque é mais difícil. Falando desse parâmetro, tem jornalismo cultural mais erudito, né? Mais de comidas, de dança, de crenças. E falando de entretenimento, nós vamos fazer um parâmetro, mas isso só no terceiro bloco. Então, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Conexão.
A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos com o programa Conexão. Falamos sobre como o jornalismo cultural pode ter um foco voltado para o entretenimento ou para o âmbito social. Pensando assim, qual o parâmetro que podemos fazer dessas duas formas de jornalismo cultural? Camila, qual a sua contribuição quanto a isso? Então, como a gente dito no bloco passado, o ideal seria essa mescla do entretenimento com o erudito. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer propaganda de um evento, falar que um evento vai acontecer, a gente pode também falar do impacto social daquele evento. Porque o cultural seria essa reflexão de como as coisas impactam na sociedade. Então, a gente pode falar dos mesmos temas que o Hard News fala, por exemplo, que os mesmos temas dos outros cadernos do jornal. Só que a gente fala com uma reflexão social em cima disso. Pensando, a gente pode pensar na Festa Literária de Maringá, a FLIM, né? Podemos fazer muito bem o jornalismo de entretenimento em relação à FLIM, mas também um jornalismo cultural, mais social, mais voltado para o âmbito erudito também. Então, a gente pode mesclar esses dois. Mostrar qual a diferença que a FLIM traz para a sociedade maringaense, como que uma festa literária pode abranger o maringaense, né? Pode deixar a cidade mais bonita em relação a uma cultura de literatura e uma cultura bem cultural ali, enraizada na parte cultural. Porque tem música também na FLIM, tem dança, tem conhecimento. Então não é só a literatura em si. A festa é literária, mas não é só a literatura em si. Tem cultura para crianças, tem teatro. Então, assim, a gente pode brincar com esse jornalismo cultural de entretenimento, mas também é muito bom se usássemos a FLIM como um exemplo para mesclar o entretenimento e a cultura erudita, né? Às vezes, por essa preocupação da prefeitura ou dos organizadores com a FLIM de atingir o maior público possível, chegar essa cultura de literatura, de leitura a todas as pessoas, é que às vezes esquece essa parte de se aprofundar mais, explicar o que é, qual o objetivo. Então, às vezes, essa preocupação de fazer com que chegue no maior número de pessoas, para que todos tenham acesso, né? Como não era quando não acontecia antes. Às vezes eles deixam a desejar. Penso assim, Eliane, acho que não é nem a prefeitura, porque a prefeitura ela faz um panfleto da FLIM todos os anos. Eu acho que as mídias mesmo que impõem isso. Eu nunca vi, desculpa, mas eu nunca vi nesses 2 anos de FLIM, nas 2 edições, as mídias de Maringá irem atrás, se aprofundarem na FLIM. O que é a FLIM? Por que trouxeram a FLIM para Maringá? Porque essa festa é importante para a sociedade maringaense. Nunca vi. Eu sou bem centrada nessa questão literária, então eu nunca vi nada em relação a isso, a mídia, tanto televisiva, quanto rádio, quanto impressa, mas eu sempre vejo a prefeitura fazendo panfletos, divulgando, eles dão até sacolas de brinde na FLIM para você gostar, para você ir, para você... A mídia parece entrar no comodismo de só reproduzir o que a assessoria da prefeitura manda. Por exemplo, e aquilo que é óbvio, né? Acaba sendo. Por que a gente não pode sair do mesmo e começar a produzir outros tipos de conteúdos, né? Por que não uma grande reportagem sobre o assunto? Eles acabam entrando em vários âmbitos desse evento, porque é um evento grande, é um evento que dura vários dias, traz pessoas importantes, né? Livros interessantes. Por que não uma grande reportagem? Eles fazem, a grande mídia, eles fazem apenas matérias curtas, matérias que de 2, 3 minutos, mas que não consegue se aprofundar naquilo, apenas... Pensando nisso, eu acabei de me lembrar que eu vi uma reportagem do jornal O Diário, na internet, no jornal digital, em relação a isso. Não estava aprofundado, mas dizia todos os horários de pessoas importantes que viriam para a FLIM desse ano. Mas mesmo assim, é uma cultura do Star System que eu disse no primeiro bloco.
centralizado numa pessoa importante. Olha quem tá vindo pro meu evento, então você vai ter que ir no meu evento porque é uma pessoa importante ali do meu evento. Por que ele é importante? Que diferença que ele fez para a sociedade? Nos principais jornais brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, podemos caracterizar assim, moda, astrologia, comportamento, quadrinho, eles dividem espaço, na verdade eles ocupam a maior parte do espaço com uma reportagenzinha assim, sobre reflexão filosófica, uma coisa cultural, então fica aquela coisa meio acirrada, assim, eles querem, mas não tem um jornal aqui assim da cidade que o caderno de cultura varia entre 4 e 5 páginas. Eles têm apenas uma matéria produzida pelo diário. Só a primeira matéria. O resto é assessoria de imprensa da prefeitura. Coluna social. 2 páginas de coluna social. Tem sudoku, tem palavra cruzada, tem programação de televisão do domingo. Signos. Tem uma charge, assim, horóscopo e propagandas. E nisso entra diversos, o quê? Né? A indústria cultural, o consumo. Tudo é colunismo social. Uma foto ali rende muito mais lucro para o jornal. Então, nisso que o jornalismo cultural acaba sendo falho. Um autor que ele dialoga bastante sobre jornalismo cultural, ele chama Daniel Pisa. Eu vou ler uma citaçãozinha dele que ele diz assim: o que acontece é que a maioria das pessoas associa cultura a algo inatingível, complicado, sem a leveza de um filme passatempo. Falta esse equilíbrio. Isso explica a visão elitista que muitos têm sobre o termo cultural e, ao mesmo tempo, ele diz sobre a falha. Então, falta, de fato, esse equilíbrio. Assim, me faz pensar, será que a culpa é nossa, dos jornalistas, de elitizar essa cultura? Será que a gente não se centrou tanto em dividir a revista de ciência, revista de literatura, Talvez. que a gente criou essa barreira? Você não é capaz de ler sobre ciência porque tem um público segmentado, infelizmente. A cultura, como você está falando, revista de literatura, revista de ciência, revista disso, daquilo, ele ficou segmentado, não é tudo junto. Ou seja, as pessoas, como a Tainá disse, que ela leu o trecho, as pessoas já acham, não, aquela revista não é para mim, porque é para um público mais específico, eu não me encaixo no público. Por que você não se encaixa? Se você gosta, leia, né? Então, assim, é complicado isso. Talvez não seja nem por nós, pelos jornalistas, talvez seja pelas editorias, né? Não se encaixa todas as vezes uma matéria legal, uma matéria interessante sobre o jornalismo cultural, um jornalismo aprofundado, diferente, mas a editoria não deixa, não solta. É muito engraçado porque o cultural deveria ser o mais fácil de ser lido, de ser compreendido. Diferente, por exemplo, do econômico, que um monte de palavras especializadas. É difícil se aproximar do jornalismo como esse. O cultura é muito mais leve, deveria ser muito deveria mais abranger leve. Mais leitores, e eu acho que é o que menos abrange. Por quê? Porque os principais jornais, eles trazem informação da atualidade, na verdade, de novela, de um filme que vai sair em tal emissora, ou prestação de serviço, como as colunas sociais. Então, a gente fica pensando... E aí, assim, para que serve o jornalismo cultural? Na verdade, é papel do jornalista, do jornalista fazer essa mediação, né, entre a cultura erudita e o entretenimento. Mas, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso por conta do que a Gabi falou. A editoria não permite, né? Muitas vezes ela quer fazer essa segmentação e acaba por deixar a gente restrito. Né? Tem muitos jornalistas que têm vontade de fazer isso, mas que não tem... não tem como fazer. Eu penso assim, e é nisso onde entram os jornalistas que querem seguir um âmbito mais, vou para um blog porque eu posso fazer o que eu quiser. Aí cria o próprio blog. Isso, em relação, por exemplo, à Comic Con Experience, que é um evento gigante, um evento enorme em relação a um público mais nerd, mais geek, né, um público que gosta mais de quadrinhos, de filmes, mas que tem alguns blogs, sites, que são focados no jornalismo cultural a respeito desses eventos. E essa cultura geek, cultura nerd, também é uma cultura, é imposto como cultura. Tanto que é denominado cultura pop, entendeu? Então, assim, é interessante isso. Jornalistas que não têm uma leveza,
um poder de estar ali, fazer o seu jornalismo cultural, fazer a mediação, acaba optando por um blog e seguindo essa área. E aí que a gente vai perdendo o público, porque, sinceramente, quando sabe o caderno cultural, você vai ler? É muito Aquele difícil. monte de joguinho no meio do caderno. Não é um caderno que você se interessa. Talvez a primeira matéria ali, porque já é a única que o jornalista escreveu de verdade. Mas e o resto? E por isso o jornalismo cultural acaba... Sempre quando falam jornalismo cultural, falam no termo pejorativo. Porque já no jornalismo econômico, as pessoas vão pegar, vão ler, vão estar interessadas. Agora, esse daí não, as pessoas vão ler. Às vezes tem uma palavra-chave. Coloca qualquer coisa no cultural. Caça-palavras para a pessoa passar o tempo. Porque é confundido, né? A cultura desses jornais, dessas revistas, são confundidos com passatempos por conta disso, por conta desses cadernos de entretenimento. Para preencher uma página, eles colocam lá uma coisinha que alguém leia. Não pesa nem no coração da pessoa fazer isso. Então, o jornalismo cultural, ele transborda essa análise entre a cultura ilustrada, que são o cinema, teatro, literatura, música, e a cultura popular, que é o que nós vivemos aqui, o nosso comportamento social, os nossos hábitos sociais. Então, é preciso que a gente, eu digo jornalistas, cruze, né, tente achar esse equilíbrio entre os dois, e é isso que é o mais falho no jornalismo cultural, e é por isso que ele não recebe tanto prestígio, assim, como uma editoria. Mas tem gente que está tentando fazer isso, né, mas ainda é pequeno, ainda está nível baixo, ainda não chegou onde deveria estar. Acho que esses tipos de jornalistas que tentam fazer isso vão para as revistas especializadas. Uma Galileu, porque lá eles têm espaço e voz para fazer esse diálogo. Mas num jornal, mas mesmo na TV, assim, ainda acaba se tornando um público segmentado. Infelizmente. E entra também. O jornalismo cultural deveria alcançar. E também entra, além de segmentado, ele entra num jornalismo totalmente erudito, porque revista a gente sabe que não é para todos os públicos. Tem revista que custa R$17. Quem vai ter? Super interessante que a Camila comentou, uma revista maravilhosa, com matérias maravilhosas, com reportagens pesadas, densas, né? Muito boas, muito aprofundadas, mas nem todo mundo lê, até por causa do preço e por causa dessa questão. Nossa, é super interessante, não é pra mim, não quero ler. Isso. E entra em contradição, porque o jornalismo cultural, ele vem do jornalismo especializado. O que é esse jornalismo especializado se ele não está se especializando se aprofundando em determinada cultura? Ele acaba por entrar em contradição com isso. Porque, na verdade, o jornal, querendo ou não, ele é dividido para... Tem tudo, mas é dividido para vários públicos. Tem gente que só lê a editoria política, tem gente que só é a editoria econômica. Então, por que não ter essa editoria cultural? A pessoa não precisa procurar o leitor não precisa ir atrás de uma revista. Ele pode pegar o jornal e ler apenas a parte cultural, que é o de interesse dele. Então, acaba exatamente caindo numa contradição. O jornalismo acaba sendo falho. O que deveria ser especializado, aprofundado, ele não está sendo por conta disso tudo que a gente conversou. Acontece isso, né? Então, passou na página do jornal cultural. Vira, porque o que vai ter ali do meu interesse? Eu acho que o cultural e os classificados acabam ficando assim para lá. As pessoas pensam, nossa, e qual a necessidade, então, né? Sudoku ali no meio. Vamos embora, né? Vamos embora. Se as pessoas soubessem que o cultural é muito mais do que está ali naquela página, talvez elas procurassem mais, tentassem entender mais e gostassem mais. Mas, infelizmente, o que é jogado para essas pessoas, em relação principalmente ao jornalismo impresso, que é o que a gente está debatendo agora, não é o jornalismo cultural de verdade. Então, não temos, infelizmente, não temos aquela segmentação, aquela especialização do cultural que deveríamos ter. E para vocês, para concluir, o que vocês acham que seria a solução assim desse jornalismo? Vocês têm alguma dica, alguma ideia ou não? Vocês acham que vocês têm um pensamento mais negativo quanto a isso? Não tenho. Eu acho que as editorias deveriam dar mais liberdade ao mais jornalista. Espaço, né, pro jornalista realmente se especializar, fazer o jornalismo especializado, o jornalismo cultural que deveria ter. O jornalista fica muito preso naquele modelo
de jornalismo mesmo, quem, por quê, quando, onde, e acaba não colocando ali dentro reflexões. Sendo que o cultural é essencialmente você fazer reflexões sobre a sociedade e o que aquilo está impactando. Se a gente não tem o poder de fazer isso, não é opinião, vamos deixar, não é a opinião do jornalista, é instigar a reflexão. Se ele não pode fazer isso porque ele está limitado naquele molde, então ele não pode produzir cultural. E a gente fica nessas reportagens de, olha aqui a Flynn, olha aqui o show, não sei o quê. E nós nem sabemos se é realmente um jornalista que faz esse caderno. Porque é um caderno que tem caça-palavras, que tem horóscopo, astrologia. O que a gente pode pensar? Tipo assim, resumo da novela, né? Então resumo, exatamente. Dá a impressão de trabalho mal feito. Quando você abre o jornal e vê a palavra cruzada. Vamos procurar algo para colocar isso não é tão relevante. Tem que ter cultural no meu jornal, mas não dá para ficar produzindo 4 páginas de matéria. Tá, vamos pôr. Exatamente. Trabalho mal feito, parece. Bom, meninas, por hoje é isso. Encerramos por aqui mais uma edição do programa Conexão. Na próxima edição, você vai conferir o jornalismo de moda. Obrigada e até mais.